a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo seja sobre a sua vida. É com muita alegria que mais uma vez nós estamos aqui para mais uma vez nós estudarmos a lição da Escola Bíblica Dominical. Nesta semana nós estamos estudando a lição de número 9, o perigo da indiferença espiritual. Subscreva no meu canal. Visite também o nosso site www.moldado.com. No site você tem os vídeos, você tem uma mensagem escrita que introduz o tema da nossa lição e logo abaixo você tem os slides. Você pode baixar quando você quiser, não te custa nada. Vamos para a nossa lição, o perigo da indiferença espiritual. A indiferença espiritual realmente é um grande perigo para a vida do cristão. Ela começa com uma apatia espiritual. Indiferença espiritual é o mesmo que uma apatia, é o mesmo que uma frieza, é o mesmo que uma insensibilidade espiritual. Um crente apático espiritualmente, ele está desanimado, ele vive desinteressado das coisas de Deus. A sua fé já não é uma fé mais perseverante, ele se desanima por qualquer coisa, diante de qualquer problema, diante de qualquer dificuldade. Então, por isso é um perigo. Também, o crente que está no indiferentismo, vivendo essa indiferença espiritual, ele é um crente frio espiritualmente. Por que que ele esfriou espiritualmente? Porque ele não tem mais prazer na oração. Ele não tem mais prazer em consagrar a sua vida com jejum. Ele não tem mais prazer no estudo, na alimentação espiritual da sua alma, que é a palavra de Deus. E então ele já não tem mais prazer em prestar nenhum serviço ao reino de Deus. Ele esfriou espiritualmente, ele deu lugar a esse perigo que trabalhou na sua vida, que ele deixou entrar na sua vida e agora ele vive uma vida fria, uma vida insensível, uma vida apática diante de Deus. Por que que ele é insensível espiritualmente? Quando ele é confrontado pela palavra de Deus, pelo seu pecado, pelos seus erros, pelas suas falhas, quando ele é exortado através do ensino da palavra de Deus, ele agora não tem mais temor. Ele não se incomoda mais com aquilo que vem confrontar os seus erros, as suas falhas e o seu pecado. Ele não se incomoda mais. Ele não tem mais temor a Deus. O pecado para ele tudo é normal. Ele vive uma vida agora de insensibilidade espiritual. Olha, todo cristão que está nesse caminho da indiferença espiritual, vivendo uma apatia espiritual, vivendo uma insensibilidade espiritual, vivendo uma frieza espiritual. Por isso que a lição, ela vai nos exortar quanto a este perigo, porque todo crente que vive desta forma, ele está no caminho para viver uma vida com uma mente cauterizada. E uma mente que, quando ela se cauteriza quanto às coisas de Deus, só mesmo um milagre para que este cristão volte atrás para viver uma vida mais agradável diante de Deus.
Na parábola que nós vamos estudar, a parábola fala de dois filhos. A parábola fala de dois filhos. Jesus, quando ele ensinou, e mesmo nas suas parábolas, quando ele traz o ensino, e fora das parábolas, quando ele discorre os seus ensinos, ele sempre traz duas coisas. Duas pessoas, dois grupos sociais, enfim, sempre dois. Por quê? Porque Jesus mostra sempre as obras dos homens e mostra as obras de Deus. Por exemplo, quando ele entrou na casa de Marta e Maria, ele comparou Marta com aquelas pessoas que priorizam as coisas terrenas e se esquecem de priorizar que o reino de Deus deve ser priorizado. Não que Marta estava errada por causa que ela fazia outras coisas, por causa que ela limpava, que ela cuidava da casa. Ela não estava errada quanto a isso, mas a prioridade devia ser a recepção a Jesus Cristo. Então Jesus a compara aqui como pessoas que assim vivem, priorizam as coisas terrenas e se esquecem que a prioridade é o reino de Deus. Por isso que ele disse que Maria escolheu a melhor parte, e a melhor parte é estar aos pés de Jesus como Maria estava. Não que Maria ia ficar o tempo todo ali aos pés de Jesus. É claro que Maria depois iria ajudá-la, mas ela priorizou a recepção de Jesus. Então você vê aqui que ele mostra as obras, a prioridade na obra de Deus e a prioridade nas coisas terrenas. Quer dizer, quando o homem prioriza as coisas terrenas, ele se esquece de priorizar as coisas de Deus. Quando ele contou também a parábola do fariseu e do publicano, você veja que ele comparou o fariseu com aquele cristão que tem aparência de crente. Ele comparou o fariseu com aquele cristão que coloca uma máscara de cristão, uma máscara de crente, e aparece na igreja, dizendo ser o mais santo da igreja. O seu discurso, a sua fala, a sua conversa é uma conversa de quem vive uma vida santa. O seu exterior é como se vivesse uma vida de maior santidade do que as outras pessoas. O fariseu, ele representa esse tipo de pessoa que mostra-se ser o mais santo dentro da igreja, porém o seu interior está cheio de amargura, está cheio de rancor, está cheio de imoralidade, está cheio de orgulho, de cobiça, de soberba. A sua vida externa, ela não tem nada a ver com a sua vida interna. Então Jesus comparou esse fariseu com as pessoas que têm aparência de crente, mas no seu interior ele não vive conforme agrada a Deus. Já o publicano, Jesus Cristo o comparou como aquele que se humilha diante de Deus, como aquele que a sua conversa com Deus é uma conversa de humildade, porque ele quer o perdão do seu pecado, porque ele quer melhorar na presença de Deus, porque ele quer viver uma vida em santidade, porque ele quer viver uma vida que agrada ao Senhor. O publicano apenas batia no peito e pedia
que o Senhor tivesse misericórdia e compaixão dele. Então veja que mais dois, o fariseu comparado com o crente religioso, com o crente que apenas tem aparência de crente, mas ele nega tudo isso no seu interior. Já o publicano, Jesus o comparou como aquele que vive uma vida de humildade, sempre dependendo do Senhor. Jesus falou também sobre duas casas, a casa edificada na areia e a casa edificada na rocha. A casa edificada na areia, ela é comparada com aqueles que crescem na vida espiritual sem um fundamento cristão, sem fundamentar a sua vida na palavra de Deus. Ele não tem um alicerce espiritual. A sua vida não está fundamentada na Bíblia, na palavra de Deus, no reino de Deus. Então ele cresce sem fundamento, sem alicerce. Assim, é uma casa construída na areia. Quando vêm os ventos, a tempestade, aquela casa se desmorona com facilidade. Assim é o crente que não tem um fundamento cristão, que não tem um fundamento bíblico, que não é fundamentado na palavra de Deus. O primeiro problema, a primeira dificuldade, a primeira adversidade, quando ele é confrontado com os problemas dessa vida, ele logo abandona a fé e cai espiritualmente e desanima-se facilmente da presença do Senhor. Agora, aquele crente que fundamenta a sua vida na palavra de Deus, aquele crente que cresce, mas com uma base sólida, bíblica, que ele procura fundamentos bíblicos e assim cresce, tanto na graça quanto no conhecimento da palavra de Deus, ele cresce forte, ele cresce firme, ele cresce animado, ele cresce alegre, ele cresce agradando a Deus. E pode vir as tempestades, pode vir os ventos mais fortes que vierem. Aquela casa edificada na rocha, ela não vai cair, porque ela foi edificada na rocha. O crente que edifica a sua vida na palavra de Deus, o crente que cria as suas bases na palavra de Deus, ele também fica firme. Vem ventos, vem lutas, vem provas, vem dificuldades, vem adversidades, mas ele permanece firme na palavra de Deus, porque a sua vida está solidificada na Bíblia, na palavra do Senhor. Jesus falou também das virgens prudentes e das virgens imprudentes, ou das loucas. E as imprudentes Jesus comparou com a vida daqueles crentes que dizem estar esperando Jesus voltar, mas a sua vida não condiz com aquilo que ele fala. Ele está esperando Jesus voltar, mas vive uma vida que desagrada a Deus. Ele diz estar esperando Jesus voltar, mas a sua vida é uma vida de pecados. Ele diz estar esperando Jesus voltar, mas as obras dele não condiz com a Bíblia Sagrada. Ele está esperando Jesus voltar, mas ele não tem reservas. Ele não ora, ele não jejua, ele não estuda e nem participa dos ensinos e dos estudos da palavra de Deus. Ele espera Jesus voltar, mas a sua vida está despreparada
para este grande evento. As virgens imprudentes eram assim. Esperavam o noivo, mas não estavam preparadas. Agora, as prudentes estavam preparadas, tinham a sua reserva. Os crentes que aguardam Jesus voltar vivem uma vida que agrada a Deus. Os crentes que estão esperando Jesus voltar estão orando, estão jejuando, estão consagrando a sua vida, estão procurando melhorar a cada dia a sua vida de santificação ao Senhor. Eles estão aguardando Jesus. As virgens prudentes, elas esperavam, aguardavam o noivo, mas ela tinha a sua reserva de azeite. As lamparinas precisavam estar acesas no momento em que o noivo viesse para buscá-la. E quando o noivo chegou para levar a sua noiva, as loucas não estavam presentes. As virgens imprudentes tinham ido comprar azeite porque elas, como não tinham reserva, acabou o azeite e elas foram comprar. Mas aquelas que tinham suas reservas, estavam com as suas lamparinas acesas e o noivo então as levou. Assim será a vinda de Jesus Cristo quando ele vier arrebatar a sua igreja. Quantos crentes irão se decepcionarem porque estão aguardando Jesus, mas não têm reserva. Estão esperando Jesus, mas a sua vida não está preparada para este grande evento. E com certeza vão se lamentarem porque a igreja de Jesus, ela não está se preparando. A igreja de Jesus está preparada e Jesus não está voltando. Jesus volta a qualquer momento. De repente, de surpresa, ele leva a sua igreja. Então nós precisamos estar sempre preparados para este grande e glorioso dia da vinda do Senhor Jesus. Mas será que eu estou fora da lição? Não, eu estou dentro da lição. Estamos falando sobre crentes que vivem uma vida de indiferença. A indiferença espiritual é o perigo em que muitos crentes estão hoje achando que são crentes, mas não são. Muitos crentes estão sendo apenas religiosos. Vão à igreja todo dia e faz tanta coisa, mas a sua vida não condiz com aquilo que ele fala, com aquilo que ele diz. O contexto da nossa parábola, a parábola que nós vamos estudar hoje, que é a parábola dos dois filhos, diz que Jesus entrou em Jerusalém. E quando ele entrou em Jerusalém, no capítulo 21, a partir do versículo 1, Jesus entrou na cidade de Jerusalém e ele foi recepcionado muito bem. Ele entrou assentado em um jumentinho, filho de uma jumenta, e ele foi bem recepcionado. As pessoas cortavam galhos de árvores e colocavam onde Jesus ia passando. As crianças e a multidão também cantavam, dizendo: Hosana ao filho de Davi, bendito que vem em nome do Senhor, Hosana nas alturas. E assim recepcionaram Jesus Cristo em Jerusalém. Depois Jesus entrou no templo, e quando Jesus entra no templo, quem estava lá? Estava lá os vendedores, os compradores, estava lá aqueles que cambiavam o dinheiro,
Enfim, eles estavam negociando dentro da casa de Deus e o Senhor Jesus expulsou todos fora, tirou todos ali de dentro. E o interessante é que eles ouviram a voz de Jesus. Eles não criticaram, eles não apenas eles receberam aquela ordem de saírem do templo, e eles saíram dali do templo. O Senhor purificou o templo, tirou todos que estavam ali, e agora Jesus começava a receber os cegos, começava a receber os coxos, e Jesus curava todos quanto vinham a ele para ser curados. E enquanto Jesus curava os cegos, enquanto Jesus curava os coxos, as crianças cantavam, a multidão cantavam, clamando ao Senhor e dizendo: Hosana nas alturas. E chegaram ali também os sacerdotes, chegaram ali os escribas e os fariseus, e eles disseram, porque eles queriam uma resposta de Jesus que condenasse Jesus. Então eles disseram assim no versículo 16 do capítulo 21. Eles disseram assim: ouves o que estes dizem? E Jesus lhes disse: sim, nunca lestes? Pela boca dos meninos e das criancinhas de peito tiraste o perfeito louvor. Porque eles estavam cantando enquanto Jesus estava operando milagres na vida das pessoas que vinham até eles. Então, eles esperavam que Jesus respondesse e eles o prendessem Jesus diante de uma resposta que eles queriam, mas Jesus o respondeu desta forma. E Jesus, ao terminar este culto, ao terminar este momento maravilhoso ali no templo, Jesus então foi para Betânia, passou a noite em Betânia, e no outro dia de manhã Jesus estava novamente no templo, e agora Jesus ensinava. O versículo 23 diz: e chegando ao templo, acercaram-se dele, estando já ensinando. Aí vieram os príncipes dos sacerdotes, vieram os anciãos do povo, dizendo: com que autoridade fazes isto? Em quem te deu tal autoridade? Onde você tem buscado esse poder? E Jesus respondeu dizendo: eu também vos perguntarei uma coisa. Se vocês me responder, aí eu vou responder a vocês com que autoridade eu faço estas coisas. E Jesus lhes perguntou: o batismo de João era do céu ou era dos homens? Por que Jesus fez esta pergunta? Jesus fez essa pergunta porque quando João batizava aqueles que vinham, se arrependiam dos seus pecados. E então João os batizava. E Jesus disse: o batismo de João é do céu ou é dos homens? Porque eles não criam. E então eles pensaram: se nós dissermos que é do céu, ele vai nos dizer: e por que vocês não creram? E se nós dissermos que é dos homens, a multidão vai nos atacar, porque o povo tinha João Batista e o considerava como um profeta. E então eles responderam uma mentira. Eles mentiram dizendo: olha, não sabemos, quando na verdade eles sabiam. E Jesus então vai iniciar agora a parábola. Ele vai contar a parábola. E você vai ver que desde o início nós não estamos falando fora, porque nós vamos falar aqui de homens religiosos, de pessoas
que diziam que eram crentes, mas não eram. Porque aqui nós temos nesta parábola um ensinamento maravilhoso que Jesus trouxe para nós nos dias em que nós estamos vivendo. Um homem tinha 2 filhos e, dirigindo-se ao primeiro, disse Jesus, disse: filho, vai trabalhar na minha vinha. E aquele filho disse que ia, disse que não ia. E depois ele se arrependeu e foi. Dirigindo-se então o pai ao segundo filho, disse: filho, vai trabalhar na minha vinha? E aquele filho disse: sim, Senhor, eu vou. Mas ele não foi. E Jesus então faz uma pergunta: qual dos 2 fez a vontade do Pai? Então, até o versículo 31, nós vemos aqui o pai, a vinha e os 2 filhos. O pai representa Deus, a vinha representa a igreja e os 2 filhos representam 2 classes de pessoas. 2 classes de pessoas. Qual dos 2 fez a vontade do Pai? Disseram-lhe eles: o primeiro. Disse-lhes então Jesus: em verdade vos digo que os publicanos e as meretrizes entram adiante de vocês no reino de Deus, porque João veio no caminho da justiça e não o crestes, mas os publicanos e as meretrizes o creram. Vós, porém, vendo isso, nem depois vos arrependestes para crer. Então, temos aqui 2 classes de pessoas. Aqueles que dizem não. Muitas pessoas dizem não para Jesus. Muitas pessoas não estão recebendo Jesus na sua vida. Eles dizem não para o reino de Deus. Eles dizem não para a igreja. Eles dizem não para Deus. Eles dizem não para Jesus. Quantas vezes você mesmo disse não para Jesus? Quantas vezes eu mesmo disse não para Jesus? Mas um dia eu me arrependi dos nãos que eu disse para Deus. Um dia você também se arrependeu dos nãos que você disse para o Senhor. E você então disse: sim, Jesus, eu te aceito como o Salvador da minha alma. Quantos hoje estão vivendo na escravidão do pecado? São escravizados por Satanás. São aqueles que dizem não. Estão sendo dominados pelo pecado e vivem uma vida sem Deus, dizendo não para Jesus. Mas estes podem se arrepender e podem dizer sim para Jesus, assim como você disse um dia, e assim como eu também disse para Jesus: eu te aceito na minha vida e a partir de hoje eu vou para a sua vinha, eu vou para o seu trabalho, eu vou para a igreja, eu te aceito, meu Senhor, eu me arrependo dos nãos que eu disse para ti. E eu vim, você veio, e quantos hoje estão chegando na igreja, estão se arrependendo dos nãos que disseram para o Senhor, e estão dizendo sim, estão dizendo eu aceito, porque todo aquele que nega ao Senhor Jesus, todo aquele que nega o nome do Senhor, todo aquele que não confessa o nome de Jesus, Jesus não o confessará diante de Deus. Mas aqueles que o confessam, mas aqueles que se arrependem e dizem sim para Deus, estes o Senhor está apresentando diante de Deus, está intercedendo como nosso advogado que nós temos no céu diante do Senhor, como disse João:
Filhinhos, aconselho-vos que não pequeis, mas se pecardes, temos um advogado no céu, Jesus Cristo justo, e ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas de todos aqueles que se arrependerem, de todos aqueles que disserem sim, depois dos nãos que disseram por uma longa vida. Então, é uma classe de pessoas. Mas, infelizmente, na igreja tem uma outra classe de pessoas. Ou seja, na igreja nós temos duas classes de pessoas. Porque na igreja tem a igreja de Jesus, mas tem uma igreja que não é de Jesus. Não. Tem uma igreja que não é de Cristo. São os crentes que estão dizendo sim. Eles estão dizendo sim para se aparecerem. O sim deles é mostrarem uma vida religiosa. O sim deles é mostrarem e se apresentarem como cristãos, quando na verdade eles estão negando com as suas obras. Quando na verdade eles estão negando o Senhor, porque o seu interior está cheio de lixo imoral, o seu interior está cheio de soberba, está cheio de cobiça, está cheio de inveja, está cheio de vaidades, está cheio de fuxicos, de fofocas, de intrigas, de contendas. Ele não tem o Senhor na sua vida, mas ele diz sim. Ele diz sim. O sim dele, o sim que ele está dizendo, ele está se apresentando como cristão, como religioso, como o santarrão da igreja, como o melhor do que todos, mas o seu interior está amargurado. O seu interior precisa ser trabalhado por Deus. O seu interior está doente. O seu interior, se continuar assim, da forma em que está vivendo, quando Jesus voltar, essas pessoas não subirão para o céu, não serão arrebatados, e se morrerem desta forma, também não subirão para o céu. Então, é necessário mudar de vida. Esse moço que disse sim, ele não foi. Ele apenas disse sim diante das pessoas para se aparecerem diante dos outros, para se apresentar como dizendo: olha, eu faço, eu sei. Ele era apenas um religioso, ele era um filho rebelde que estava enganando o seu pai ou procurando enganar. As pessoas não são assim hoje, que estão procurando enganar a Deus com a sua vida, apresentando-se como cristãos. É assim, as pessoas estão vivendo assim, pensam que estão enganando a Deus. Pode enganar o pastor da igreja, pode enganar as outras pessoas, pode enganar a família até, mas o Senhor, eles não enganam, porque o Senhor sabe todas as coisas, Ele conhece até a intenção do nosso coração. Então este moço disse sim, mas no seu interior ele estava dizendo não, porque ele não foi. Mas aquele que disse não por uma vida toda, agora se arrepende e diz: eu vou para a vinha, eu vou trabalhar para o Senhor, eu vou para a igreja, eu vou fazer. Então, amados e queridos irmãos, é maravilhoso quando nós estudamos estes ensinos do Senhor. Veja o que causa a indiferença espiritual. No Sermão da Montanha, nós temos um versículo, em Mateus 7, 21, eu vou ler aqui, Mateus 7 e o versículo 21, diz assim: nem
nem todo o que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está no céu. Então, não é aquele que diz que faz a vontade de Deus, é aquele que faz. Não é aquele que diz, mas é aquele que faz. Então, a prova da sinceridade, ela não está nas palavras, elas estão nos atos. E os seus atos precisam condizer com aquilo que está dentro de você. Porque muitas pessoas fazem ou até mandam fazer quando ele nem se preocupa em fazer aquilo que ele manda, porque ele vive uma vida indiferente. A sua vida não é aquilo que ele está vivendo. Não, os seus atos não estão condizendo com aquilo que ele está vivendo. E só o Senhor sabe essas coisas. Então Jesus diz aqui: aquele que faz a vontade do meu Pai que está no céu, não é aquele que diz, porque nem todo que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. E no versículo 22 ele diz assim: muitos me dirão naquele dia, muitos vão dizer, Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? E em teu nome não expulsamos demônios? E em teu nome não fizemos muitas maravilhas? E então Jesus vai dizer abertamente: nunca vos conheci. Sabe por quê? Porque muitas pessoas estão fazendo, mas não estão fazendo para Deus. Estão usando a Bíblia, usando a igreja, usando a sua religiosidade para ter um salário todo mês, para ganhar dinheiro, para viver uma vida luxuosa. Vivem uma vida de iniquidade, estão profetizando, estão expulsando demônio, estão curando, mas fazem isto no nome de Jesus, porque o nome de Jesus tem poder, o nome de Jesus é poderoso, o nome de Jesus é glorioso, e em nome de Jesus estes homens estão fazendo, mas no nome de Jesus. A sua vida está iníqua. Ele não vive uma vida conforme a vontade de Deus. Então Cristo, ele não diz a ninguém: que dizeis mais do que os outros? Ele diz assim: que fazeis demais? Então, as palavras de Jesus, elas são cheias de significação. Veja em João 3,17, João capítulo 13, e o versículo de número 17, diz assim a palavra de Deus. Diz assim: se sabeis essas coisas, bem-aventurados sois se as fizerdes. Então você sabe destas coisas, mas você não faz. O primeiro filho, o pai disse assim: filho, vai trabalhar na minha vinha. Ele disse não, mas ele sabia que tinha que trabalhar na vinha, mas ele disse não. Depois ele se arrependeu e foi fazer. Por que ele foi fazer? Porque ele sabia, se ele fizesse, ele teria a segurança do Pai, a proteção do Pai, a bênção do Pai. Então, se você faz o que agrada a Deus, você tem a proteção de Deus, você tem a bênção de Deus, você tem a graça de Deus,
Você tem o amor de Deus na sua vida, porque você faz. Então, não é só dizer que faz e não faz, como o segundo filho, que disse que faria, mas ele não fez. Quantas pessoas estão até cobrando os outros e dizendo: olha, você precisa orar, você precisa jejuar, você precisa ler a Bíblia, você precisa ser santo, quando ele mesmo não ora, ele mesmo não se santifica, ele mesmo não vive uma vida de santidade ao Senhor, mas estão cobrando das pessoas. Ele tem palavras, mas ele não tem atos. As palavras não são de valor algum se elas não forem acompanhadas de atos equivalentes. As palavras que você fala, que eu falo, elas precisam ser acompanhadas de atos, de obras. E eu preciso fazer isso porque eu vivo isso dentro de mim. Não é fazer por religiosidade, não é fazer para se mostrar, não é fazer para se apresentar, não, é fazer porque eu tenho isso dentro de mim, é de dentro para fora. A nossa mudança, a mudança de todo homem, ela é de dentro, do seu interior para fora. Aquele filho que disse sim, ele disse sim da boca para fora, mas o seu coração estava dizendo não. Quando aquele que disse não, ele se arrependeu, ele pensou: não, eu preciso fazer, porque eu preciso ter a bênção do meu Deus, eu preciso ter a bênção do meu Pai. E assim deve ser nós hoje em dia. Quer a bênção de Deus? Quer a cura? Quer um milagre? Quer um trabalho? O que você quer de Deus? Ele está disposto a te dar, mas você precisa mudar a sua vida. Você precisa agradar a Deus. Eu preciso fazer a vontade de Deus para ter a bênção de Deus. Eu preciso fazer a vontade de Deus para ter a proteção de Deus. Eu preciso fazer o que agrada ao Senhor. Eu preciso fazer, não é só dizer. Lição maravilhosa essa lição de hoje. Ela nos ensina muitas coisas e o Senhor Jesus nos abençoa se nós assim a fizermos. Outra coisa que nós temos que dar atenção aqui é o poder da palavra. O poder da palavra é maravilhoso. Aquele filho que disse não, até nisso ele se arrependeu, porque o poder da palavra, quando a pessoa fala, ele tem que saber que a palavra, ela já foi falada e ela tem poder. Então, Mateus capítulo 5, e o versículo de número 37, já para nós encerrarmos aqui a nossa lição, eu quero ler aqui Mateus 5 e 37, para falar sobre o poder da palavra. Diz assim: seja, porém, o vosso falar sim, sim, não, não, porque o que passa disso é de procedência maligna. Então, o seu falar, ele seja sempre um sim para aquilo que é sim, e seja não para o que é não. Então, aquilo que você diz sim, deve se confirmar através dos seus atos,
através das suas obras. E se você disser não, dependendo do que você dizer não e dependendo do que você dizer sim, você está dizendo sim para quê? Se você estiver dizendo sim para as bênçãos de Deus na sua vida ou para bênçãos de Deus para outras pessoas, com certeza você será abençoado e as outras pessoas também serão abençoadas. Se você estiver dizendo não também para a bênção de Deus, se você estiver dizendo um não, mas este não é um não que agrada a Deus, é um não para a glória de Deus, com certeza você vai ser abençoado e as outras pessoas também vão ser abençoadas, porque este sim e este não, ele tem poder, e este sim e este não, ele vale para muitas coisas. Agora, se o seu sim está sendo para condenar, quem sabe, a você mesmo, ou lançar maldição sobre a sua vida e sobre as outras pessoas, isso poderá acontecer na sua vida e na vida das outras, se você não se arrepender, se você não pedir perdão sobre aquilo que você falou. Então nós devemos ter muito cuidado naquilo que nós falamos, porque depois nós podemos pagar pelas consequências das palavras que nós falamos. Então é muito importante quando você pensa em todas essas coisas. Então, nós temos também, porque as palavras elas podem ser palavras condenatórias, que é essas palavras que eu acabei de dizer, palavras condenatórias que condena tanto a sua vida como a vida das outras pessoas. Nós, como cristãos, nós devemos abençoar as pessoas e não amaldiçoar as pessoas. Palavras irrefletidas são as palavras que você não pensa para falar. Quem não pensa antes de falar, fala aquilo que não deve, já diz o ditado. Então é preciso pensar antes de falar. Aqueles que têm um temperamento sanguíneo, esses precisam ter mais cuidado ainda para não falar palavras que não devem. Palavras otimistas, essas vocês devem falar. Palavras que vão levar vida às pessoas. Palavras que vai dar vida para as pessoas, são palavras otimistas. Palavras que vai levantar o astral das pessoas. E até você pode dizer para você mesmo palavras otimistas, para que você fique firme na presença de Deus. E as outras palavras são palavras oportunas. Quando você tiver a oportunidade, fale. Mas quando a oportunidade surgir, isso vai depender do local, vai depender do momento, vai depender de muitas coisas. Mas não deixe de falar, não se omita de falar quando surgir a oportunidade no momento correto. Fale, porque o Senhor irá abençoar ricamente a sua vida em nome de Jesus. Deus abençoe poderosamente a sua família. Deus abençoe ricamente a sua vida em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que a sua vida seja uma vida de bênçãos, que a sua vida seja uma vida sempre de vigilância espiritual, seja uma vida uma vida solidificada na palavra de Deus, seja uma vida de oração, e que você não viva a frieza espiritual, e por isso nós devemos ter cuidado para nós não corrermos o risco de termos uma mente cauterizada, e por isso essa lição ela nos exorta quanto ao indiferentismo espiritual ou à indiferença espiritual.
vamos trabalhar muito na nossa vida para que possamos apresentar a Deus uma vida santa, uma vida que Ele agrada, uma vida que nós tenhamos dele a bênção dele, a proteção dele, porque muitos querem bênção, viu? Muitos querem milagres, muitos querem as bênçãos de Deus, mas não querem a Deus, não querem obedecê-lo, não querem fazer a vontade dele, mas querem ser abençoados. Então vamos buscar a Deus em primeiro lugar. E buscando a Deus em primeiro lugar, vivendo uma vida fazendo a vontade de Deus, com certeza as outras coisas, tudo aquilo que nós temos necessidades, tudo aquilo que nós precisamos, o Senhor nos dará em nome de Jesus. Deus te abençoe e até a próxima oportunidade.